Pessoal, continuando aí, então agora vamos para as atividades, né? Questão de número 1, como você que está perguntando aí. Leia o texto e responda. Ana deixou seu sorvete alguns minutos ao sol, enquanto brincava com seu irmão. Quando ela voltou, o sorvete havia derretido. Em sua opinião, o que provocou o derretimento do sorvete de Ana? Então, ela deixou o sorvete lá, né? Lembrando que não houve mudança nenhuma aí na substância, né? Não alterou nada a substância. O que houve foi uma alteração, uma mudança na forma. O sorvete estava, né, no estado sólido e passou para o estado líquido. Então mudou a forma, mas a substância continuou a mesma. É aquele mesmo exemplo que nós falamos no vídeo anterior aí, ó, né? As mudanças físicas mudam apenas a forma das substâncias, tá? Não muda, não altera nada dessa substância. É o que aconteceu com o lápis, né? A madeira, ela só mudou de forma, mas continuou sendo madeira, e com o picolé da mesma forma. E aqui está perguntando, ó, em sua opinião, o que provocou o derretimento do sorvete de Ana? No caso aí foi o que? Foi a temperatura, né? A alteração de temperatura que provocou esse derretimento do sorvete da Ana, tá? Então foi a alteração da temperatura. Então, vamos colocar aí, ó. Vou escrever com vocês aqui. A alteração da temperatura, né, fez com que o sorvete passasse do estado sólido, que fez com que a substância que no caso é o sorvete, né? Mudasse estado físico. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Alteração de temperatura, que fez com que a substância mudasse de estado físico, né? No caso, passou do estado sólido para o estado líquido. Continuando agora. É possível reverter essa mudança que ocorreu com o sorvete de Ana? Como? O sorvete, né, estava lá, deixou alguns minutinhos no sol e ele derreteu. Tem como reverter esse processo? Sim ou não? Tem, né? O sorvete está derretido, ele vai passar para o estado líquido, né? E tem como reverter? Sim. Como? Levando para o congelador, né? Para ele congelar novamente. Ok? Então aqui, ó, se fizer esse processo, ele vai congelar novamente. Então, o que acontece? Ele vai mudar de estado físico novamente. Ok? Então não há uma mudança a substância continua sendo a mesma. Ela mudou de estado físico, mas você pode fazer com que ela retorne ao estado inicial novamente, tá? Agora vamos ver aqui na segunda página aqui da nossa atividade de hoje, que é a página 12. Relembrando, os estados da matéria, né? Matéria ao nosso redor pode ser observado em 3 estados físicos. Nós falamos estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Lembra que nós falamos disso aqui na última aula? Então é só para relembrar. Escreva se a mudança representada agora aí embaixo é uma mudança de forma ou é uma mistura. Você vai observar que nessas 2 situações aqui, ó. Quando a gente adiciona azeite na sopa, a gente está fazendo o quê? Uma mistura ou a gente está mudando a forma da sopa. Está havendo uma mudança de forma na sopa ali. Aqui no caso a gente está fazendo uma mistura, não é? Então a gente vai colocar lá, ó, mistura. Então aqui houve uma mistura. Ok? Agora olha essa outra situação aqui, ó. Corta a melancia em cubos.
será que aqui é uma mistura ou é uma mudança de forma? A melancia tem a forma dela, original, né? Natural. E aí você pega essa melancia e corta ela em cubos. Então você está mudando a forma da melancia, né? Está passando ali daquela forma natural para uma forma que você está criando. Então aqui houve uma mudança de forma, né? Lembrando que a substância continua sendo melancia, tá? Só mudou a forma dela. Como aconteceu com o lápis, como acontece quando o sorvete derrete. Então houve uma mudança de forma. Agora a última questão aí, ó, a questão número 3. Temos um textinho também. Vamos fazer a leitura do texto. Do texto aí e depois responder as perguntas, tá? Leia o texto e responda as questões. A arte de Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa é o autor da escultura Ao Lado. Essa escultura aí foi feita em 1794, né? Entre 1794 e 1804. E no município de Congonhas, em Minas Gerais. Essa foto foi registrada em 2016, né? Então, Antônio Francisco Lisboa é o autor da escultura Ao Lado. Ele ficou conhecido como Aleijadinho em decorrência das sequelas de uma doença que ele adquiriu aos 39 anos. Aleijadinho viveu no século XVIII e foi um dos maiores escultores brasileiros de sua época. Ele esculpia figuras religiosas em madeiras e em pedras, sabão. Seu trabalho pode ser visto até hoje em igrejas e monumentos no município de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, de acordo com esse textinho, vamos responder aí, ó. Quais materiais são mencionados no texto? Quais os materiais que ele utilizava aí, né, para fazer essas esculturas dele? Então, você vai observar, ele utilizava, tá lá no texto, ó, madeira, né, e pedra sabão, né? Então as esculturas eram feitas em madeira e em pedra sabão, tá? É o nome da pedra aí, madeira, pedra Agora vamos ver o que está falando. A letra B. O que causa a transformação do material em escultura? O que causa essa transformação da madeira, da pedra sabão e na escultura? Né? No caso aqui, ó, no final, a gente tem esculturas como essa aqui. O que provoca essa transformação aí da matéria, né? Quem que é o principal responsável? Então aqui, ó, no caso, é a ação do homem, né? Que provoca essa transformação da matéria em escultura, tá? Se não for o trabalho do homem, né, de estar aí fazendo aí todos os detalhes, né, na madeira e na pedra sabão, não teria essas esculturas. A ação do homem, ok? Então, aqui a letra B, a última questão da nossa aula de hoje de ciências, tá? Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição aí. Só encaminhar que eu estou aí disponível para ajudá-los, tá bom? Então, hoje encerramos por aí a aula de ciências. Desejo a todos aí um ótimo final de semana. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e a família de vocês também. Um grande abraço e até a próxima aula.